Na aula anterior, nós comentamos que o espaço vetorial ele define uma estrutura no qual algumas propriedades que demonstradas dentro da estrutura valem para qualquer espaço vetorial. Por exemplo, ao demonstrar uma propriedade usando só as operações permitidas e as propriedades do espaço vetorial, essa propriedade vai valer automaticamente para o conjunto dos vetores, dos polinômios, das matrizes, das funções contínuas em uma variável e qualquer outra estrutura que carregue o espaço vetorial como estrutura subjacente. Um exemplo disso é esse resultado. Se eu multiplicar o número 0 por um vetor v, eu obterei o vetor nulo. Se isso fosse em Rn, somente o resultado seria óbvio, uma vez que eu tenho o número 0 multiplicado por um vetor de coordenadas v1, v2, v3 até vn. Isso automaticamente multiplicaria o número 0 por cada uma das coordenadas, obtendo 0 vezes v1, que é 0, 0 vezes v2 também é 0, até 0 vezes vn, que é 0. Então, em termos de Rn, essa propriedade é óbvia. O problema é que eu teria que demonstrar a mesma propriedade para Rn, depois para o conjunto dos polinômios. Os polinômios não são representados dessa forma. Depois para o conjunto das funções, etc. Mas eu posso, com um pouco mais de trabalho, fazer isso uma vez só e mostrar isso para qualquer estrutura que advenha de um espaço vetorial. Então, para começar, vamos supor que o número 0 vezes o vetor v é igual a um vetor w. Não estamos assumindo que w é o vetor nulo. O que é que acontece se eu somar 0 com 0 e depois multiplicar pelo vetor v? Bem, 0 com 0, o número 0 somado com o número 0 é o número 0. Então, não fiz nada aqui. Acontece que eu posso usar a propriedade distributiva do espaço vetorial, e isso aqui vai ser 0 vezes v mais 0 vezes v novamente. Ou seja, o vetor w somado com o vetor w novamente. E eu chego então à conclusão que w, que é 0 vezes o vetor v, é igual à soma dele com ele mesmo. O que eu posso fazer então é somar ambos os lados o vetor inverso ao vetor w, que eu sei que existe, o inverso aditivo. Então, do lado direito eu ficarei com w somado com menos w. E do lado esquerdo eu ficarei com w mais menos w, do lado direito eu ficarei com a soma original, w mais w, somado com menos w. Do lado esquerdo, a soma de um vetor com seu inverso aditivo, qualquer que seja o vetor em qualquer espaço, é o vetor nulo. E do lado direito eu posso usar a propriedade associativa para trocar a ordem da minha operação. Ao invés de somar w com ele mesmo e depois somar com menos w, eu vou somar w ao resultado da soma de w com menos w. Acontece que esse resultado nós já sabemos qual é o vetor nulo, porque isso é uma propriedade que vale para qualquer soma de vetor com seu inverso aditivo, e é uma propriedade que não depende das coordenadas. Observem que, ao contrário do que eu fiz em Rn, eu não estou usando coordenada alguma, estou usando só as propriedades que foram definidas dentro do espaço vetorial. Agora, pela propriedade do elemento neutro, somar o vetor w com ele mesmo me devolve o próprio vetor w, concluindo então o que eu queria concluir, ou seja, que o vetor w, que eu não assumi nada sobre ele, apenas que ele era 0 vezes o vetor v, seja lá qual for esse vetor, necessariamente, se eu estiver em espaço vetorial, ele será o vetor nulo. Isso acaba por demonstrar a força do conceito do espaço vetorial.